Olá. Tudo bem? Sou Ieda Francis. Se a TV não mostra, a gente mostra. Luciano Huck se comove com bandidos mortos, mas ignora os policiais assassinados. Afinal, de que lado ele está? Veja um trecho da hipocrisia de Luciano Huck e o resgate do delegado na íntegra, do início ao fim. E o restante do assunto, em nosso portal. Curta e compartilhe. Muitas pessoas ainda não sabem. A favela deu um grito de desespero. Estão desesperados por não conseguir viver mais na situação que eles se encontram hoje. O engraçado é que a maioria do povo brasileiro entendeu o grito deles e concorda. Apenas a esquerda. A esquerda, que sempre diz ser a defensora dos mais pobres, dos vulneráveis, dos menos favorecidos, parece ignorar um grito de desespero mais alto já ecoado pelas favelas brasileiras. E o pior são aquelas pessoas que vivem em condomínio fechado, que só andam por aí em carros blindados e com escolta armada, querer vomitar e cagar regra sobre o que os favelados deveriam aceitar ou não. Uma dessas pessoas se tornou notícia. É triste ver isso, uma pessoa que eu já cheguei a admirar. Aqui está ele, Luciano Huck, indo fazer um programa em uma área dominada pelo narcotráfico e, para variar, com escolta armada do Estado, nem sequer era particular. Está ele andando ali com várias pessoas armadas até os dentes, fuzis aparentemente, não são pedras, para poder gravar o seu programa e se mostrar sempre como uma pessoa boazinha que gosta de ajudar os mais pobres. Mas aqui, ele não tem coragem de entrar numa favela sem ter uma escolta armada. E nesse domingo, no seu programa que ninguém mais assiste, ele mostrou sua verdadeira face. O marido da Angélica falou uma das maiores asneiras, tentando poetizar, romantizar o que aconteceu, fazer aquelas justificativas absurdas. Durante 3 minutos, está aqui o senhor dono da verdade, que só anda com carro blindado e escolta armada, querendo dizer como que se deve combater o crime no Brasil. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza. Você não cria seus filhos em áreas dominadas pelo PCC nem pelo Comando Vermelho, Luciano. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que seus filhos são criados atrás de grandes muros de arame farpado com pessoas armadas para defendê-los. Ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. Por que você nunca falou do número de mães que perderam seus filhos nas mãos desses criminosos? Do número de famílias que foram destruídas por causa do narcotráfico? Do número de vidas de pessoas inocentes que foram acabadas por conta dessas pessoas? Das mulheres violentadas, das crianças perdidas? Por que esse número nunca parece ser mencionado por você? Você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. Foi o que foi feito. Força total. Mas parece que você não gostou. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder: municipal, estadual e federal. Bom, o problema é que o federal não quis participar. E o STF quer proibir que a polícia faça ações em cima do narcotráfico. Como é que fica? Essas pessoas são reféns, Luciano Huck. Elas gritaram por ajuda. A pesquisa mostra que 90% é favorável. Mas, infelizmente, elas não sabem de nada, né? Quem sabe é você. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. E por que você não falou nada dos policiais que foram mortos até agora? Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oportunidades não seriam feitas através da educação? Eu acredito que sim. Por que a qualidade das escolas públicas no Brasil são terríveis?
Por que você não coloca o seu filho numa escola pública para ele poder te falar o que é uma escola pública no Brasil? E me fala se tem como você sair de lá com oportunidades. Escolas públicas no Brasil viraram cabide de emprego e fonte de doutrinação. Mas você sabe de tudo, quem não sabe são os favelados. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem... Quais referências? Esses cantores de funk que você leva aí no seu programa? O Uruan? Essa galerinha que faz apologia através da sua arte para crime? Essas são as referências? Boas partes dessas referências que levaram essas crianças por esse caminho é você que apoia. Outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. Mas foi isso que aconteceu, Luciano Huck. O Estado se ausentou dessas áreas e agora o Comando Vermelho, PCC e facções criminosas tomaram conta. Cara, você não fala nada com nada. Faz o seguinte, pinta logo seu cabelinho de vermelho e vai lá na favela fazer um videozinho mostrando que você é uma pessoa moralmente superior, mas não esquece de chamar os seus colegas fardados, tá bom? E muito bem armados. A favela deu um grito de desespero. Estão desesperados por não conseguir viver mais na situação que eles se encontram hoje. O engraçado é que a maioria do povo brasileiro entendeu o grito deles e concorda. Apenas a esquerda. A esquerda, que sempre diz ser a defensora dos mais pobres, dos vulneráveis, dos menos favorecidos, parece ignorar um grito de desespero mais alto já ecoado pelas favelas brasileiras. E o pior são aquelas pessoas que vivem em condomínio fechado, que só andam por aí em carros blindados e com escolta armada, querer vomitar e cagar regra sobre o que os favelados deveriam aceitar ou não. Uma dessas pessoas se tornou notícia. É triste ver isso. Uma pessoa que eu já cheguei a admirar. Aqui está ele, Luciano Huck, indo fazer um programa em uma área dominada pelo narcotráfico e, para variar, com escolta armada do Estado. Nem sequer era particular. Está ele andando ali com várias pessoas armadas até os dentes, fuzis aparentemente, não são pedras, para poder gravar o seu programa e se mostrar sempre como uma pessoa boazinha que gosta de ajudar os mais pobres. Mas aqui, ele não tem coragem de entrar numa favela sem ter uma escolta armada. E nesse domingo, no seu programa que ninguém mais assiste, ele mostrou sua verdadeira face. O marido da Angélica falou uma das maiores asneiras, tentando poetizar, romantizar o que aconteceu, fazer aquelas justificativas absurdas. Durante 3 minutos, está aqui o senhor dono da verdade, que só anda com carro blindado e escolta armada, querendo dizer como que se deve combater o crime no Brasil. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. É uma tristeza. Você não cria seus filhos em áreas dominadas pelo PCC nem pelo Comando Vermelho, Luciano, que eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que seus filhos são criados atrás de grandes muros de arame farpado com pessoas armadas para defendê-las. Ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. Por que você nunca falou do número de mães que perderam seus filhos nas mãos desses criminosos? Do número de famílias que foram destruídas por causa do narcotráfico? Do número de vidas de pessoas inocentes que foram acabadas por conta dessas pessoas? Das mulheres violentadas, das crianças perdidas. Por que esse número nunca parece ser mencionado por você? Você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. Foi o que foi feito. Força total. Mas parece que você não gostou. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder. Municipal, estadual e federal. O problema é que o federal não quis participar. E o STF quer proibir que a polícia faça ações em cima do narcotráfico. Como é que fica? Essas pessoas são reféns, Luciano Huck. Elas gritaram por ajuda. A pesquisa mostra que 90% é favorável.
Mas infelizmente elas não sabem de nada, né? Quem sabe é você. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. E por que você não falou nada dos policiais que foram mortos até agora? Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oportunidades não seriam feitas através da educação? Eu acredito que sim. Por que a qualidade das escolas públicas no Brasil são terríveis? Por que você não coloca o seu filho numa escola pública para ele poder te falar o que é uma escola pública no Brasil? E me fala se tem como você sair de lá com oportunidades. Escolas públicas no Brasil viraram cabide de emprego e fontes de doutrinação. Mas você sabe de tudo, quem não sabe são os favelados. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem... Quais referências? Esses cantores de funk que você leva aí no seu programa? O Uruan? Essa galerinha que faz apologia através da sua arte para crime? Essas são as referências? Boas partes dessas referências que levaram essas crianças por esse caminho é você que apoia. E outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. Mas foi isso que aconteceu, Luciano Huck. O Estado se ausentou dessas áreas e agora o Comando Vermelho, PCC e facções criminosas tomaram conta. Cara, você não fala nada com nada. Faz o seguinte, pinta logo seu cabelinho de vermelho e vai lá na favela fazer um videozinho mostrando que você é uma pessoa moralmente superior, mas não esquece de chamar os seus colegas fardados, tá bom? E muito bem armados. A favela deu um grito de desespero. Estão desesperados por não conseguir viver mais na situação que eles se encontram hoje. O engraçado é que a maioria do povo brasileiro entendeu o grito deles e concorda. Apenas a esquerda. A esquerda, que sempre diz ser a defensora dos mais pobres, dos vulneráveis, dos menos favorecidos, parece ignorar um grito de desespero mais alto já ecoado pelas favelas brasileiras. E o pior, são aquelas pessoas que vivem em condomínio fechado, que só andam por aí em carros blindados e com escolta armada, querer vomitar e cagar regra sobre o que os favelados deveriam aceitar ou não. Uma dessas pessoas se tornou notícia. É triste ver isso. Uma pessoa que eu já cheguei a admirar. Aqui está ele, Luciano Huck, indo fazer um programa em uma área dominada pelo narcotráfico e, para variar, com escolta armada do Estado. Nem sequer era particular. Está ele andando ali com várias pessoas armadas até os dentes, fuzis aparentemente, não são pedras, para poder gravar o seu programa e se mostrar sempre como uma pessoa boazinha que gosta de ajudar os mais pobres. Mas aqui, ele não tem coragem de entrar numa favela sem ter uma escolta armada. E nesse domingo, no seu programa que ninguém mais assiste, ele mostrou sua verdadeira face. O marido da Angélica falou uma das maiores asneiras, tentando poetizar, romantizar o que aconteceu, fazer aquelas justificativas absurdas. Durante 3 minutos, está aqui o senhor dono da verdade, que só anda com carro blindado e escolta armada, querendo dizer como que se deve combater o crime no Brasil. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. É uma tristeza. Você não cria seus filhos em áreas dominadas pelo PCC nem pelo Comando Vermelho, Luciano. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que seus filhos são criados atrás de grandes muros de arame farpado com pessoas armadas para defendê-los. Ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. Por que você nunca falou do número de mães que perderam seus filhos nas mãos desses criminosos? Do número de famílias que foram destruídas por causa do narcotráfico? Do número de vidas de pessoas inocentes que foram acabadas por conta dessas pessoas? Das mulheres violentadas, das crianças perdidas. Por que esse número nunca parece ser mencionado por você? Você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha?
Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. Foi o que foi feito. Força total. Mas parece que você não gostou. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. Bom, o problema é que o federal não quis participar. E o STF quer proibir que a polícia faça ações em cima do narcotráfico. Como é que fica? Essas pessoas são reféns, Luciano Huck. Elas gritaram por ajuda. A pesquisa mostra que 90% é favorável. Mas, infelizmente, elas não sabem de nada, né? Quem sabe é você. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. E por que você não falou nada dos policiais que foram mortos até agora? Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oportunidades não seriam feitas através da educação? Eu acredito que sim. Por que a qualidade das escolas públicas no Brasil são terríveis? Por que você não coloca o seu filho numa escola pública para ele poder te falar o que é uma escola pública no Brasil? E me fala se tem como você sair de lá com oportunidades. Escolas públicas no Brasil viraram cabide de emprego e fontes de doutrinação. Mas você sabe de tudo, quem não sabe são os favelados. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem... Quais referências? Esses cantores de funk que você leva aí no seu programa? O Uruan? Essa galerinha que faz apologia através da sua arte para crime? Essas são as referências? Boas partes dessas referências que levaram essas crianças por esse caminho é você que apoia. Outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. Mas foi isso que aconteceu, Luciano Huck. O Estado se ausentou dessas áreas e agora o Comando Vermelho, PCC e facções criminosas tomaram conta. Cara, você não fala nada com nada. Faz o seguinte, pinta logo seu cabelinho de vermelho e vai lá na favela fazer um videozinho mostrando que você é uma pessoa moralmente superior, mas não esquece de chamar os seus colegas fardados, tá bom? E muito bem armados.